A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 4, do versículo 35 a 41. Naquele tempo e naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, Jesus procura evangelizar o mundo. Quando o Evangelho diz que ele tomou o barco e foi para outra margem, é uma indicação de que Jesus está se dirigindo a outros povos. Por enquanto ele estava falando através de parábolas às multidões do povo religioso, do povo da Judéia, da Galileia, das redondezas além do Rio Jordão, por ali. Mas agora Jesus quer atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado, onde tem os que não são religiosos do mundo do judaísmo. Eles professam outra fé, outras religiões. Pois bem, Jesus, vamos para o outro lado. E começaram na barca a navegar pelo mar da Galileia e de repente surge umas ondas altas, tempestade. E isso causou medo aos discípulos, aos apóstolos, porque a água começou a entrar no barco e o barco poderia afundar. E enquanto isso, Jesus dormia. Então a gente pode tirar uma conclusão aí. A barca, ela significa no Evangelho a igreja. Os apóstolos são aqueles que, os ministros, hoje os bispos. E nós estamos nas águas do mundo, né? Nas ondas da modernidade ou pós-modernidade, dos avanços tecnológicos científicos, dos reinos, dos impérios, das repúblicas. No mundo, as nações, os governantes, e a gente vê que tem muitas dificuldades, muitos agitos. E nós também somos os discípulos, os cristãos medrosos, ficamos vacilando na fé. Então a liturgia de hoje apresenta essa fraqueza humana. Na primeira leitura, que fala do rei Davi, que pecou e cometeu adultério. E agora no Evangelho os apóstolos fracassam na fé. Mas a liturgia também nos apresenta que Deus é misericordioso, Ele vem em socorro de nós. Ele perdoou o rei Davi. E os discípulos descobriram que Jesus está sempre atento às nossas necessidades. Ele parece que estava dormindo. Até hoje a gente pensa assim: será que Deus nos abandonou? Não, ele estava aí. Mas quando ele se levanta, ele toma decisões. E qual foi a decisão? Silêncio, cala-te. Agiu contra a natureza, braba, violenta, contra as situações de desconforto da humanidade. Os que exploram, os que subjugam, os que oprimem, os que castigam, os que violentam. Então Deus está mandando se calar.
a gente tem que crer, né? Ele nunca nos abandonará. Está bem claro na Bíblia: eu estarei convosco todos os dias até os fins do mundo. Pois bem, hoje a gente celebra também São João Bosco, e ele nasceu em 1815. Era um menino muito pobre, mas sempre trabalhou, ajudou a família, era sapateiro, era ferreiro, era carpinteiro, para ganhar o pão de cada dia. Mas ele tinha um grande amor para com as crianças e a juventude. E ele dizia o seguinte: prometi a Deus que farei até meu último alento por meus jovens. E assim ele fundou como sacerdote a Sociedade de São Francisco de Sales, a obra salesiana, que continua até os nossos dias. Meus irmãos, é um exemplo de quem tem fé e de quem quer ajudar os outros. Rezemos. Ó Deus, que suscitaste o presbítero São João Bosco como pai e mestre dos jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e colocar-nos inteiramente ao seu serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.